Como diagnosticar uma coqueluche? Fala, emergencista! Seja bem-vinda a mais uma aula do meu canal aqui no YouTube, onde eu abordo de maneira prática, rápida, direta, sem mediquês, as principais doenças da emergência pediátrica e ainda de quebra falo um pouco sobre vida do médico, sobre a profissão, sobre o que está virando a medicina, falo de prosperidade, falo de dinheiro, falo de muita coisa bacana que o médico tem que saber, porque eu acredito que o médico tem que estar sempre bem nos atendimentos, ele sempre tem que estar atendendo bem, se especializando, se atualizando, sempre tem que cuidar também da sua saúde mental e também da sua saúde física. Você adquirindo esse tripé aí, sabendo o que está fazendo para os seus pacientes, cuidando da sua saúde mental e cuidando da sua saúde física, com certeza você será um médico muito melhor. Vocês já sabem aí que estamos com um surto de coqueluche por todo o país e é assim mesmo, de 3 a 5 anos tem um surto de coqueluche nos países e essa doença é tão importante a gente saber na pediatria, principalmente na emergência pediátrica, porque essa população é uma população muito vulnerável. Um adulto, por exemplo, ele não vai ter os mesmos sintomas e as mesmas complicações do que um bebezinho ou até mesmo um idoso. Então é de fundamental importância que você saiba diagnosticar, saiba quando internar e saiba como tratar esses pacientes. O paciente, quando ele tem coqueluche, quais os sintomas ele apresenta? Imagine só você agora, você está na emergência aí e chega um paciente que o responsável relata para você que essa criança criança de 6 meses, 4 meses, começou com um pouquinho de tosse, coriza e a mãe achava que era um resfriado simples. Porém, após 1 ou 2 semanas, essa criança não melhorou de jeito nenhum. Cada vez ela vem piorando e a tosse vai ficando mais intensa. De repente, parece que a criança está muito bem, não tem nada, só que logo ela começa a apresentar uma sequência de tosses paroxísticas. Aquela tosse, fica 1, 2, 3 minutos tossindo e junto com essa tosse, ela também pode, após vomitar, ficar com cianose, ficar com apneia e também muitas vezes tem aquele guincho inspiratório bem típico, que é aquele barulhinho que a criança... Aí depois ela vai inspirar, ela... Então, quando você se deparar na sua emergência com um caso clínico que eu estou te contando agora, uma criança que apresentou um resfriado, muitas vezes ela pode nem ter tido febre, mas ela começou com resfriado e após 1 ou 2 semanas ela começou a tossir, e juntamente com isso pode ter apneia, o guincho, vômito pós-tosse. Quando você pegar uma criança assim na sua emergência ou no seu consultório, você tem que pensar imediatamente em coqueluche. E o que você vai fazer para esse paciente? Pessoal, a coqueluche é causada por uma bactéria gram-negativa. Eu vou colocar o nome dela na tela aí. Essa bactériazinha danada, safadinha que causa coqueluche nos pacientes. E você pode tratar ela com os macrolídeos. A azitromicina, a claritromicina, a eritromicina e até mesmo o famoso Bactrim. É isso mesmo. Na pediatria, pelo risco de menos efeitos colaterais, pela melhor facilidade de posologia, a gente utiliza a azitromicina. A azitromicina é muito simples. 1 vez ao dia por 5 dias. É só você pegar o peso do paciente e dividir por 4 e dar 1 vez ao dia. Por exemplo, se esse paciente tem 10 quilos, você vai dar 2,5 ml 1 vez ao dia por 5 dias. E se você for utilizar a claritromicina? Lembre-se, a claritromicina você vai passar para o paciente durante 7 dias. E caso você queira passar o Bactrim, você vai passar por pelo menos 14 dias. Então é assim que você vai tratar o seu paciente e ele vai começar a ter uma melhora. E o que você tem que ficar ligado para internar esse paciente? Colega médico, se esse paciente for muito bebezinho, muito bebezinho mesmo ali, 3 meses, 4 meses, e você acredita que ele possa estar com coqueluche, você tem que internar esse paciente porque ele pode evoluir muito mal. Ou então, pacientes que não estejam conseguindo se hidratar, estejam vomitando muito após a tosse, tem algum sinal de desconforto respiratório, ou estejam entrando em apneia, bradipneia ou taquipneia, ou também evolui com alguma complicação, como pneumonia bacteriana associada, ou convulsão, ou outra complicação que essa doença pode trazer. As principais complicações no bebezinho, com certeza e disparado, é a apneia, que o paciente fica sem respirar, então é muito perigoso. E depois vem essas outras complicações que eu te falei. Quando você pedir um exame de sangue, um hemograma para esse paciente pode ter uma leucocitose às custas do linfócito.
Então, o linfócito ele pode aumentar aí acima de 30 mil, 40 mil, e quando esse paciente vem com leucócito muito aumentado, significa que ele já pode ter uma pneumonia associada. Às vezes, pneumonia pela própria bactéria que causa coqueluche ou até por um outro caso. E esses casos, com certeza, são casos bem mais graves. E você deve estar me perguntando, doutor Kaique, mas vamos lá, e o raio-x de tórax, como vem? Olha só, se você pegar na literatura, ele te traz que não tem nenhuma alteração específica ali no raio-x que você pode falar que essa criança está com um coqueluche. Então, assim, não é algo que você tem que ficar sempre de olho, que é algo que você vai bater o olho no raio-x e vai saber do que se trata. Então, o raio-x tem uma função secundária para você ver pneumonias bacterianas associadas ou até mesmo atelectasias. E você também está autorizado a tratar esse paciente, mesmo sem um diagnóstico firmado por um exame. Porém, é interessante que quando você diagnostique o paciente, você peça um exame, como um PCR, ali de secreção de via aérea, uma cultura de secreção de via aérea e até mesmo uma sorologia. Colega médico, agora eu gostaria que você colocasse nos comentários se você tem aí atendido muitas crianças com coqueluche, como é que essas crianças estão chegando, e se você tem alguma dúvida, mande nos comentários. E lembrando, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva no canal, ative o sininho para você não perder nenhum conteúdo, que aqui semanalmente eu trago conteúdos que são muito relevantes para o seu crescimento profissional dentro da emergência pediátrica. E já curta esse vídeo para chegar na maior quantidade de pessoas possíveis, de médicos possíveis, para a gente salvar as crianças do nosso Brasil.